certo? Então fica cada vez mais perto do eixo y, vocês podem ver, mas olha que legal. Em todos eles, quando a gente está no zero, quando x igual a zero, passa pelo 1, né? Porque isso é uma característica de equações exponenciais. Quando a gente está com zero, quando a gente eleva alguma coisa a zero, ela é igual a 1, então não interessa. Isso que é uma coisa muito divertida que elas fazem, né? E aqui a gente também vê o comportamento das bases fracionárias, que elas também, quanto menor elas forem, mais perto elas estão do eixo y, né? Então tá certo. Isso aqui é uma coisa boa para se lembrar. Isso é uma coisa boa para se lembrar quando a gente vê os gráficos. A gente não vai precisar exatamente construir gráficos assim no vestibular, mas é interessante ver como funcionam esses gráficos, saber eles qualitativamente, saber olhar para eles e o que eles significam, certo? Vamos ver o que tem agora. Vamos se carregar, né? Não tá carregando para mim. Hoje é o dia. Tá, então, equações exponenciais. E aí, que nem eu disse, então, a equação exponencial vai ser algo que é uma base elevada na x, e a gente tem que lembrar que o b vai ser maior que zero sempre. Por que que a gente faz essa convenção? Porque se a gente tivesse alguma base menor do que zero, como por exemplo menos 2, tu ia ter vários problemas na hora de fazer a função, porque esse menos 2 elevado em expoentes pares, ele ia ser positivo, e elevado em expoentes ímpares, ele ia ser negativo, certo? Então, a tua função ia ficar 2 menos 8. 2, menos 2, né? 1 no caso, vai começar no 1, porque é menos 2 elevado na 0. 1. Daí menos 2 elevado na 1. Menos 2. Daí vai lá pra baixo. Daí menos 2 elevado na 2. Daí 4. Sobe. Daí menos 2 elevado na 3. Menos 8. Lá pra baixo. Isso aí não ia ficar uma função exponencial, porque a função exponencial ela precisa crescer, ela precisa exponenciar, certo? Essa característica a gente vai levar para os logaritmos. Se vocês lembram da última aula, o logaritmo ele nada mais é do que um outro jeito de escrever a equação exponencial, né? A gente está perguntando para a equação exponencial qual que é o expoente dela. A gente está falando assim, pô, eu tenho uma base, 2. Eu tenho 32. Eu estou perguntando qual que é o expoente que eu tenho que levantar o 2 para chegar em 32, que é 5. Esse é o logaritmo, sempre assim. Então o logaritmo a gente vai pensar como se fosse uma equação exponencial, certo? A gente vai resolver ele sempre sendo uma equação exponencial. Quero chamar muita atenção para vocês lembrarem dessa relação aqui que nós vamos usar agora na aula, tá? Por favor, lembrem, se derem a nota, tá? Agora a gente vai provar as propriedades dos logaritmos. Agora seria bem legal se vocês participassem, vocês não estão participando muito hoje, tudo bem. Se vocês não quiserem participar, não precisa. Mas agora seria legal se vocês participassem. Eu não sei se alguém de vocês tem alguma ideia, alguma vontade de cursar algum curso de exatas na faculdade, ou algum curso que envolva matemática, assim. E eu não sei se vocês sabem, tipo assim, se vocês já pararam pra se perguntar de onde que vem as fórmulas, assim, que aparecem. Tipo, às vezes as fórmulas parecem que eles são dadas, né? Tipo, porra, tá, isso aí é a fórmula e é isso aí, né? Rayana, que curso quer fazer, Rayana? Vamos ver. E, como eu tava dizendo, a gente vai ter muito... A gente às vezes fica pensando assim, a fórmula apareceu do nada, sabe? E quando a gente pensa assim, é o pior jeito que tem de a gente aprender um negócio é alguém te dizendo assim, tal fórmula é assim por causa disso. E o jeito que a gente ensina essas fórmulas de logaritmo, se alguém se lembra de ter visto no ensino médio, é bem assim. É porque é. E na aula passada eu falei, é assim, certo? Se vocês forem pegar apostilas de vestibular, não vai ser explicado. Mas aqui é diferente, aqui é disruptivo, aqui é outra história. Então eu vou explicar pra vocês. Porque toda a... Pô, ciência da computação, sim, vai ter muita coisa desse tipo. Toda a fórmula matemática que a gente tem, ela tá dizendo alguma coisa, certo? Então, por exemplo, essa daqui, que o log numa base A de B vezes C é igual a log numa base A de B mais log na base A de C, ele está nos dizendo uma coisa, está dizendo uma relação que existe. Só que pra gente saber que ela existe, a gente tem que provar isso. E na matemática, não sei se ninguém vai querer fazer alguma coisa que tenha, tipo assim, que seja matemática, seja matemática, física, a
gente muitas vezes vai ter que provar coisas, então a gente vai ter que conseguir escrever, sair de coisas que a gente já sabe e chegar em coisas que a gente não sabe, que é isso aqui. Então, agora eu vou propor para vocês que vocês esqueçam isso. A gente não sabe que isso aqui é verdade, certo? A gente só sabe essa relação que eu mandei vocês lembrarem. Tá? A gente só sabe isso aqui, certo? Então tá. Então daí nós vamos tentar resolver isso aqui, certo? Então vamos tentar resolver log de A, B, C. Eu fiz uma relação, uma provinha, tá? Vamos ver se ela carregar. Tá, aqui ó, vamos lá. Vamos dizer que BC seja um número que a gente não sabe, certo? Então a gente vai elevar o A ao número x para chegar em BC, tá? Então a resposta disso aqui é x. Vamos chamar de x, e x é uma variável que a gente não sabe quanto que é. E aí vamos transformar isso aqui na forma exponencial, tá? A elevado na x é igual a BC. Bom, a gente não consegue resolver isso ainda. Tudo bem, não tem problema. Mas agora vamos pegar ali e vamos dar outros valores aqui. Vamos ver. Log de A na B, e vamos chamar isso de y, certo? E fazer a mesma coisa. Bom, A elevado na y é igual a B. Todo mundo concorda com isso? Acho que sim, tá? E fazer a mesma coisa com C. Log de A na C igual a Z. Então, Z é uma outra variável. Lembrando, esse x é um número que a gente não sabe, esse y é outro número que a gente não sabe, e esse z também é outro número que a gente não sabe. Beleza, então a gente vai vir voltar pra cá. Agora, não sei se vocês estão vendo, a gente tem... Porque qual que era o problema aqui? Na equação exponencial, a gente precisa que os dois lados da igualdade estejam na mesma base, e aqui a gente não tem a mesma base. Mas agora a gente tem essa oportunidade, porque a gente conseguiu achar B em função de A, C em função de A. A gente vai vir aqui e vai substituir aqui. Tá vendo? Eu vou trocar o B por A elevado na Y, trocar o C por A elevado na Z. Tá? E é aquela regrinha da potência que a gente lembra. Bases iguais, a gente soma os expoentes, certo? Então vai ficar A elevado na X igual a A elevado na Y mais Z. Beleza? Agora então, lembrando daquela regra de novo, a gente vai igualar esse X com esse Y mais Z, certo? Então X igual a Y mais Z. Show! Só que, lembrando, x é igual a log de A vezes BC. Y é igual a log de A vezes B. E Z é igual a log de A vezes C. A gente substitui aqui e a gente tem a relação que a gente tinha dado antes, certo? Então, é daqui que vem aquela relação que eu dei antes, certo? Ninguém ficou abismado com isso, porque eu fiquei muito abismado quando eu descobri isso. Eu descobri isso fazendo aula pra vocês. Eu achei muito legal. As pessoas não acharam, tudo bem, eu acho. Eu acho essas coisas legais. Minha namorada diz que eu sou doido porque eu gosto de conversar com os números. Eu acho que eu sou meio. Né? Vamos ver então a subtração de logaritmos, que é basicamente a mesma coisa. Né? A gente tem o log de A dividido por B de BC igual a x, mesmo processo. Então A elevado na x é igual a BC. Mesma coisa, log de A na B igual a Y, log de A na C igual a Z, fez o mesmo negócio. Substituímos aqui e usamos a regra do quociente, que quando a gente divide duas funções da mesma, dois números com a mesma base, com expoentes diferentes, a gente diminui os expoentes e vai ficar com x igual a y menos z, e aí a gente precisa diminuir um pelo outro. Mesma coisa, show de bola. Todo mundo entendeu esses dois? Esses dois são bem parecidos e são os iniciais aqui, a gente vai ter mais alguns. Vocês todos entenderam? Se ninguém respondeu, eu vou acreditar que vocês entenderam, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Boa, tá. Aí não entendeu. Boa. Vamos lá, agora logaritmo da potência. Beleza. Esse aqui também é doido, né? Ó, tem uma... A gente sabe que o log da base de A de um outro número B elevado na M é igual a N vezes log de A naquela base. Daquela base, daquele número, certo? Vamos provar isso aqui então também. Então, mesma coisa, chamamos de x. Agora A na x vai ser igual a B na M, certo? Porque qual o número que eu tenho que levar na A para chegar em Bn? X. A elevado na x igual a B, certo? Não pode igualar esse x com esse n, porque as bases são diferentes. Então a gente tem que tentar fazer a base ficar no mesmo fator. Então vamos tentar fazer com a base igual. Log de A de B igual a y. A elevado na y igual a B. Bom, a gente sabe quanto que é B, então a gente vai botar o A lá, certo? Então vamos botar o A
aqui no lugar do B. Então a gente bota o A elevado na Y. Só que o N está elevando esse A elevado na Y. E se a gente lembrar bem das regrinhas de potência, esse N baixa e multiplica pelo Y. Certo? Então a gente vai ficar com isso aqui, que vai se transformar em x igual a N vezes Y. Como a gente sabe quanto que é o x, que é log de A na B na N, e Y a gente também sabe, a gente só coloca eles aqui e a gente tem a relação também. Esse aqui é o mais doido que eu tentei explicar lá na outra aula e eu não consegui direito. Vamos lá de novo. Esse aqui é fera. A gente tem aqui de novo log de A na B igual a x, A elevado a x igual a B. Beleza. Botamos do jeito que está escrito lá. Vamos chamar isso aqui de y. Vamos chamar isso aqui de outra coisa, tá? Isso é uma coisa que a gente faz na matemática também. A gente não chama, tipo assim, a gente sabe que A elevado a log de A na B é B, porque eu escrevi ali em cima. Mas vamos dizer que a gente não sabe ainda, certo? Vamos chamar isso aqui de y. Então A elevado na x é igual a y. Por quê? Porque log de A na B, eu falei ali em cima que é igual a x. Então eu posso substituir ali nessa aqui, certo? Então como eu sei que log de A na B é igual a x, A elevado na log de A na B igual a y é igual a A elevado na x igual a y, certo? Mas eu também disse que log de A, eu também disse que A elevado na x é igual a B. Aqui. Então, A elevado na x igual a y é igual a B. Então B tem que ser igual a y, certo? Então eu posso colocar este Bzinho aqui, nessa fórmula aqui, e aí eu tenho a resposta, certo? Todo mundo entendeu esse aqui? Esse aqui é um pouco mais difícil de pegar. Espero que vocês tenham entendido. Vocês estão muito quietos hoje, vocês geralmente falam mais. Mas tudo bem. Desculpa, eu pareço muito carente, né? Tá louco? Pedindo conversa, mas eu gosto quando vocês conversam comigo. Eu acho que vocês aprendem mais, assim. Claro, também não precisa. Eu tento deixar um ambiente legal pra ninguém ficar com vergonha e tal. Bom, Alex, tu tá tentando entender, tu consegue, tu quer, o que tu não conseguiu entender, assim, exatamente? Foi nesse aqui ou foi nos outros? Se tu quiser falar. Tá, não, beleza. Então, siga ali, prestar atenção é massa. Agora aqui o de mudança de base. Esse de mudança de base é bem doido, tá? Esse aqui parece muito alienígena, né? Do nada tu vê esse treco aí, pá. Mas dá pra resolver. E é bem legal também. A gente tem ali então log de A na B igual a x, vocês já viram que sempre começa igual. A elevado na x igual a B, beleza. Vamos fazer log de C na B igual a y, tá? E C igual a y, C na y igual a B, beleza? E log de C na A igual a Z. E a gente vai ter C elevado na Z igual a A, beleza? Por que a gente fez isso? Porque a gente tem que tentar trocar isso aqui por uma base que a gente conheça. Então vamos fazer uma base que a gente conheça. Esse C aqui provavelmente vai ser um 10, porque a gente sabe o logaritmo de 10 muito fácil, certo? O logaritmo de 2. Então a gente tem que pensar assim. Então a gente pensa numa base que a gente não sabe qual é, mas que a gente sabe diferente. E vamos ver se a gente consegue chegar nela, certo? Bom, então a gente tem AX igual a B. E a gente tem que resolver isso aqui. Se a gente resolve isso aqui, a gente mata a charada, certo? Então vamos começar a substituir esses valores que a gente tem aqui, tá? Então, B é igual a C elevado na Y. Então a gente vai substituir aqui. Então, A elevado na X é igual a C elevado na Y, certo? Beleza. Mas a gente tá com bases diferentes e a gente não quer isso, porque não dá pra resolver. Mas a gente pode rearranjar isso aí e achar a base certa. Porque A também é igual a C elevado na Z. Então a gente coloca o C elevado na Z aqui e vem a mesma paradinha do multiplicar o de dentro, a potência de fora pela de dentro. Então a gente fica com C elevado na ZX igual a C elevado na Y. Cortando as bases, já que a gente pode, ZX igual a Y. Daí a gente passa esse Z para baixo, fica com X igual a Y na Z. E aí substituindo os valores, log de A na B, que era X, aqui, log de C de B, que era Y aqui, e log base C de A aqui. E a gente tem a resposta da mudança de base, certo? Eu acho que são só essas provas, não tem mais nenhuma, né? Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Tá.
Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Vocês lembravam dessas propriedades que eu tinha passado na outra aula? Vocês têm que usar elas várias vezes. Quando vocês forem fazer os exercícios, vocês têm que fazer isso o tempo inteiro. Vocês vão ver nessas atividades que eu vou fazer, que eu vou resolver aqui, a gente vai ter que usar essas coisas, sabe? Então, eu fiz desse jeito, eu fiz justamente pensando que eu acho que é mais fácil pra vocês entenderem assim, sabe? Agora vocês estão vendo onde vai estar saindo. Vocês vão ter isso pra vocês, então sempre vocês se esquecerem quais são as operações, podem vir aqui e ver como elas aparecem, certo? Eu acho que é melhor, é mais fácil do que vocês decorarem, assim. No final das contas, vocês vão decorar de tanto usar, certo? Tá bom? Vamos dar uma olhada. Aqui eu botei só um slide pra gente olhar um pouco como é que é o gráfico dos logaritmos e como é que ele se mexe, assim, né? Podemos ver que o log do 10 na x, assim, quanto maior a base dele, mais próximo do eixo x ele vai ficar. Isso é claro, porque se vocês lembrarem que eu falei na outra aula, o logaritmo é a função inversa da exponencial. Agora eu vou pedir para vocês. Não vai dar pra fazer isso, eu tinha que ter feito isso antes. Mas assim, ó, se vocês virarem a cabeça, tá? E tentarem enxergar ele de lado, como se vocês estivessem enxergando o eixo x, como se fosse o eixo y, vocês vão ver a semelhança desse gráfico com o gráfico exponencial. É igual, quanto maior a base, mais próximo do eixo, tá? E isso vai acontecer e tal, porque eles são inversos um do outro, tá? Outra coisa que a gente tem que notar aqui, tá? Vocês podem ver que esse gráfico ele vai seguir assim, ele vai ficando cada vez mais retinho, mas ele nunca vai ficar reto, tá? Ele nunca vai virar linear, e ele vai seguir pro infinito, só que cada vez ele vai ficando mais devagar pro infinito, certo? Cada vez que tu vai aumentando x, ele vai diminuindo o y, certo? Porque, claro, ele é ao contrário do exponencial. Então, o exponencial, enquanto ela vai ficando cada vez maior, cada vez que tu aumenta, o logaritmo vai ficando cada vez menor. A diferença, a distância entre as duas coisas conforme tu aumenta, certo? Outra coisa que é legal atentar, passa aqui no 1, certo? Então, isso aqui é uma coisa muito que eu preciso que vocês escrevam em algum lugar, assim, eu não sei, eu vou escrever aqui também pra não se perder, tá? Função logarítmica sempre vai passar e nunca vai passar. Tá bom, gente? Então aqui, ó, função logarítmica sempre vai passar no 1, tá? Porque, pensem, qualquer, quer dizer, no x, né? Sempre vai passar pelo x igual a 1. Porque pensem, se eu botar o x ali, qual o número que eu tenho que elevar na x? É o que eu tenho que levar minha base, qualquer base. Boa, Rayana, tira o print da tela, fechou. Qual o número que eu tenho que levar qualquer base para dar 1? 0. Então todas as funções logarítmicas, a gente vai ter que passar pelo x igual a 1, certo? Isso é muito importante, porque na URGS geralmente cai uma questão de gráficos de logaritmos. Então ele vai te dar uma função, tem um gráfico ali, tu tem que dizer, tem que conseguir entender o que está acontecendo, sabe? E para fazer isso, tu precisa saber dessas coisas, certo? Então, vocês podem ver que todas as funções ali, log de base 2, log de base e, que é um negócio que eu não expliquei, não vou explicar, mas é coisa de faculdade. Log de base 4, log de base 10, todos vão passar no 1, certo? E nenhum vai passar no 0, porque pensem, qual o número que a gente tem que elevar uma base qualquer, 2 que seja, para chegar em 0? Tem um número? Não, né? Não existe. Então, a gente nunca vai passar no 0. Então, se o teu gráfico tá passando no 0, né? No y igual a 0, não é a função logarítmica. Claro, né? Ele pode estar somado com alguma coisa, certo? Mas sem essas somas assim, não pode ser função logarítmica, certo? Muito bom. Todo mundo entendeu como é que funciona o gráfico? Todo mundo vai acertar a questão de gráfico se cair na URGS? Espero que sim. Se não acertarem,
O Thiogos vai ficar triste. Tudo bem. Bom, vamos começar para os exercícios, tá? Uma questãozinha da URGS, certo? Tranquila, mas que tem uma questãozinha. Opa, peraí. O que foi? Renan. E um número por ele mesmo. Quer dizer, quando tu tira o logaritmo de um número na mesma base, certo? Então, por exemplo, log de 10 na base 10, certo? Tá. Então, vamos lá, vamos pensar, né? Que nem eu falei antes. Isso é uma das propriedades que tem. Ela tá lá no outro slide. Tem um slide na aula passada que tem isso aí. Mas eu falo agora. Olha só, vamos pensar qual o número que a gente tem que elevar o 10 para dar 10, né? Para dar ele mesmo. Só tem um número que faz isso, que é o 1, certo? Então é o 1. Então sempre que a gente for multiplicar, sempre que a gente for tirar o logaritmo de um número que é a própria base, a resposta vai ser 1, certo? Sanei a dúvida? Beleza. Bom, vamos ver essa questão aqui da URGS, então. Atribuindo para o log 2 o valor de 0,3, então os valores de log 0,2 e log 20 são, respectivamente. Bom, lembrando, se a gente não tem a base aqui no log, qual que é a base? Vocês se lembram? É o chamado logaritmo comum. Boa, 10, exatamente. Então a base é 10, certo? Quais são os logaritmos de base 10 que vocês sabem de cabeça? Quer dizer, quais que as pessoas sabem de cabeça? E quais que o Enem e a URGS esperam que vocês saibam de cabeça, tá? As provas vão esperar que você saiba de cabeça o logaritmo base 10. De 1, de 10, de 100, de 1000, de 10.000, tá? Todos esses são resolvidos porque tu consegue transformar os milhares e as dezenas de milhares de 10 facilmente em 10, né? Então 1000 é 10 na 3. E como a gente viu antes, log de base 10 de 10 na 3 vai ser 3, né? Então a gente precisa saber desse. Então, e log de 1, log de base 1, né? É 0, né? Porque a gente tem que levar 10 na 0 para dar 1. Outra coisa que as pessoas geralmente não prestam atenção. A gente tem que saber de cabeça os decimais também. Então a gente tem que saber de cabeça os 01, 001, 0001. Porque vai ter várias pegadinhas desse tipo assim, que são questões que parecem irresolvíveis, mas elas são resolvíveis, tá? Vamos ver então aqui, essa aqui, certo? Tá, como é que a gente vai descobrir o valor de log de 0,2? A gente sabe o valor de log de 2, e a gente sabe o valor de log de 10, né? A gente sabe. Como é que a gente consegue escrever 0,2 em fatores de 2 e 10? Bom, 0,2 é o decimal de 2, né? Então, se a gente pegar 2 e dividir por 10, a gente fica com 0,2. Então, eu vou escrever log de 0,2 como 2 sobre 10, certo? Alex vai pedir alguma coisa. Meus slides sempre dando pau, cara. Que ódio. Que ódio. Bom, vamos ver se vocês conseguem. Esqueçam o que está escrito. Só vejam os logaritmos, tá? Log de 10 de 2 sobre 10, certo? Que foi o que eu falei antes, tá? A gente escreveu assim, tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem um quociente aqui, a gente sabe a regra do quociente porque a gente acabou de ver. Então, log 10, a gente separa o log de 2 dividido por 10 em log de 2 menos log de 10, tá? Log de 2 eu sei porque ele deu, que é 0,3. E log de 10, eu sei que de cabeça, que é 1, tá? Então, é 0,3 menos 1, menos 0,7, tá? A gente vai sobrar com a A ou com a B. Então, vamos ver quanto que é log de 20. Log de 20, pô, deu pau também, muito bom. Tá, a gente vai escrever o log de 20 em fatores de 10 e 2, que é 2 vezes 10, tá? Então aqui estaria escrito log 10 igual a 2 vezes 10, tá? Eu vou escrever.
Esqueçam o que está escrito aí e venham comigo aqui. Faz ajuste de texto. Log de 2 vezes 10 vai ser igual a log de 2 mais log de 10. Log de 2 vezes 10, certo? Que é 20. 2 vezes 10 é 20. Igual a log de 2 mais log de 10. Log de 2 a gente sabe que ele deu 0,3. E log de 10 a gente sabe de cabeça que é 1, 1,3. Certo? Então a resposta certa é a alternativa B, 0,7 e 1,3. Certo? Todo mundo entendeu esse exercício? Todo mundo achou mel na chupeta? Se não acharam, tudo bem. Tá, todos vão ficar assim, sério? Aí eu vou ficar de cara, meu. Tá, esse aqui não foi. Tá, é bom que eu me lembro de cabeça. Esse aqui, ele tá pedindo pra gente calcular o pH, tá? Ele tá pedindo pra gente calcular o pH de uma solução que tem H igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9. E ele dá a fórmula do pH, certo? Que é pH igual a menos log de potencial hidrogênio iônico, que é a mesma coisa que dizer íons de hidrogênio em solução, tá? Essa é a fórmula do pH. O pH, vocês sabem, é a fórmula que define a basicidade e a acidez de um composto, tá? E ele é uma função logarítmica, justamente porque ele precisa ser em escala logarítmica, porque as mudanças que ele tem de concentração de hidrogênio, elas são muito bruscas e elas variam muito rápido, certo? Então, uma escala de pH é mais adequada. Então, eu estou repetindo isso várias vezes porque é a parte mais importante, a parte prática mais importante que vocês aprenderem sobre logaritmos. Logaritmos, as escalas logarítmicas, elas são importantes porque elas conseguem encapsular grandes mudanças num espaço reduzido de papel, assim, sabe? Então elas são muito práticas. Então, uma grande mudança de pH seria de 10 para 100, certo? Isso seria uma grande mudança de pH. Só que isso seria muito extenso de mostrar no papel, certo? A gente tem que botar o 10 aqui e o 100 lá no fundo. Se a gente faz um logaritmo, a gente fica que o log de 10 é 1 e o log de 100 é 2. Então os dois estão um do lado do outro. Só que daí a gente consegue ver muito melhor essa mudança, certo? E outra, quando a gente tem uma escala exponencial, a gente vai ter aquele gráficozinho que é uma curva, né? E se vocês forem para alguma coisa de exatas e tal na faculdade, vocês vão ver que gráficos com curvas são uma bosta de se trabalhar. São muito ruins, sabe? É muito mais legal ter uma função linear, que é retinha, né? Vocês lembram de função linear? E se a gente tira o logaritmo de uma função exponencial, e a gente faz um gráfico do y contra o logaritmo, a gente tem uma função linear, que é muito mais legal de trabalhar, certo? O pH é por causa disso, tá? Então como é que a gente vai calcular isso aqui, tá? A gente sabe a concentração hidrogênio iônica e a gente sabe a fórmula, então a gente só precisa aplicar. Eu não fiz esse slide aplicando, tá, fiz. O pH é igual a menos log de H+, tá? A gente coloca aqui, qual que é o logaritmo de 1 vezes 10 na menos 9? Se a gente lembrar lá atrás, ou até menos aqui, a gente pode lembrar disso aqui. A gente pode lembrar daquela fórmula que a gente tem, que é o log de uma base com um elevado a alguma coisa, o elevado sai fora, certo? Então a gente passa esse 9 para fora, esse menos 9 para fora, e a gente faz o log de 10. O log de 10 é 1, a gente lembra disso. E o log de 1 não tem, né? Então, log de 10 é 1. Então, quanto que é menos 9 vezes 1? Menos 9. Como a gente tem um menos na frente, esse menos 9 vira mais e fica pH igual a 9, certo? Aula bônus de química, porque eu sou engenheiro químico, eu faço engenharia química no caso, e eu já tive que mexer muito com pH. pH 9 é um pH básico, vocês já devem ter visto em química, certo? E é muito legal, porque às vezes eu ficava me perguntando por que tem um menos na frente da fórmula do pH, certo?
mas é justamente porque os valores de hidrogênio, do potencial hidrogênio iônico, geralmente são muito pequenas essas concentrações molares aqui, né? Então, a gente já tem sempre que ficar mexendo com números negativos. Então não foi legal, e aí as pessoas resolveram fazer ela invertida, e aí tu bota o menos, e aí os números negativos aqui viram sempre positivos. Então, deu certo, certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo gostou da aulinha extra de química? Massa, massa. Tá, vamos lá. Essa aqui deu pau no maldito slide de novo, porque, sei lá, me odeia isso aqui. Não sei o que tem contra mim. Tudo bem. Vamos lá. Essa questão aqui é do Enem de 2019 ou 2018, não tenho certeza. E essa aqui talvez fosse a questão mais difícil de matemática daquele Enem, tá? Mas não é pra assustar ninguém, porque vocês, eu espero, nessas duas aulas que eu dei de logaritmo, eu espero que todo mundo tenha achado logaritmo um mel na chupeta, coisa fácil, e nós vamos resolver tudo, tá? Então não vai ser pra vocês, porque vocês são dedicados estudantes e vocês têm a minha bênção, tá? Então vamos lá, vamos resolver essa aqui também. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus e diminui 1% da sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para log 3 e 1,041 como aproximação para log 11. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus é mais próximo de... Interessante, né? Interessante. Tá, mas uma coisa que a gente vai aprender, vocês não responderam, mas tudo bem. Uma coisa que a gente aprende a resolver questões assim, que tem muitas informações e que a gente não sabe nem por começar, é escrevendo as informações de novo. Parece besta, mas funciona 100%. Escreve as coisas de novo. Eu escrevi aqui, mas o PowerPoint deu pau e aí não conseguiu colocar, mas eu tava só escrevendo aqui. Então tá. A gente tem que relacionar a temperatura inicial da liga com a temperatura final dela, tá? A gente sabe qual que é a temperatura inicial? Sabemos. 3.000 graus. Qual que é a temperatura final que ele quer? 30 graus, tá aqui embaixo, certo? Vou sublinhar para vocês verem melhor. Sublinhar. Temperatura final, temperatura inicial. Que mais que ele diz? Ele diz que ela diminui 1% da temperatura a cada 30 minutos. Tá certo? Beleza. E aí ele deu uns logaritmos aleatórios, porque... né, não sei. Mas agora isso é uma coisa boa. Se vocês verem eles dando as aproximações desses logaritmos, com certeza a gente vai ter que usar essas aproximações na questão, tá? Então isso aí já é uma dica que a gente vai ter que usar logaritmos, certo? Bom, então vamos lá. A gente precisa de uma equação que nos diga qual que é a temperatura final da chapa em função da temperatura inicial. E com isso ter relacionado lá o tempo, tá? Pois é, muito número, mas é matemática, né? Uma hora a matemática chega a não ter número. Sim, com certeza, confunde, mas é por isso que eu tô falando de escrever. Eu não escrevi aqui, eu escrevi aqui, mas não apareceu, porque, né? Mas eu vou escrever de novo porque eu acho importante, tá? Então, quando a gente se depara, é bom que a Rayana falou isso. Muito boa a tua colocação, Rayana. Quando a gente se depara com uma questão que tenha muitos números, que vai nos confundir com certeza, a gente tem que escrever todos eles separados de uma maneira mais clara para nós utilizarmos, certo? Então vamos lá. Qual que é a temperatura inicial? Vamos chamar de TO a temperatura inicial, tá? 13, certo? Qual que é a temperatura final? TF, 30, certo? Diminui 1%. Diminui 1% a cada 30 minutos. E ele ainda nos deu log 3. Bem melhor de ver agora, né, Rayana, sabe? Que tu tem tudo na tua frente pra te usar, certo? Então vamos lá, vamos começar a pensar, tá? Vocês concordam comigo que a temperatura final do treco, assumindo que a temperatura está variando, vai ser temperatura final igual a temperatura inicial mais a variação de temperatura do treco. Vocês concordam todo mundo comigo? Espero que sim. Porque
funciona. E quanto que é essa variação? Ele nos deu essa variação. Ela diminui a variação, né? Diminui 1%, tá? Então, isso quer dizer que 1% dela diminui. Então, essa variação é 0,01, que é 1%, de T0, que é o inicial. Então, a temperatura estava no inicial, variou 0,01 a cada 30 minutos, que eu estou chamando de instante de tempo, tá? Variou 0,01. Então, 0,01 vezes T0, tá? Bom, então eu vou colocar isso aqui ali na minha fórmula, porque daí eu vou ter dois T0s e eu consigo relacionar TF com T0 de uma vez só, né? Então, TF igual a T0 menos 0,01 T0. Vocês concordam comigo aqui? A gente tem uma placa que tem uma temperatura X, 3000, por exemplo. Daí, quando passar meia hora, que é o que ele diz, vai diminuir 1%. Quanto que é 1% de 3000? 30? 30 vezes 100... É, 30. Quando passar uma hora, meia hora, vai ser 30, certo? 30 menos. Quando passar 2 horas, vai ser 60, porque vai ser mais 30. Mas não vai ser menos 30, porque vai ser 1% daquilo lá, né? Então é cada 1%. Esse que é o pulo do gato dessa questão. Então, a gente tem isso aqui. A gente concorda que isso aqui tá certo, né? Beleza. E aqui eu vou fazer uma manipulaçãozinha treta. Eu vou tirar o T0 para fora, certo? Botar ele em evidência. Jogar com 1 menos 0,01. E 1 menos 0,01 é 0,99, tá? Isso quer dizer que a temperatura final vai ser a 0,09 vezes T0. Mas atenção, isso é para um instante de tempo que nós estamos falando, certo? Quando, que nem eu falei, se a gente tiver um próximo instante de tempo, ele vai tirar mais 1%. Então ele vai ser aquela mesma treta e vai ficar mais um 0,99 aqui, tá? Porque, claro, quanto que é 0,99 da tua temperatura inicial? É 1% a menos, né? Então, se a gente for multiplicando por 0,99, a gente vai sempre tirando 1%, tá? Então, se a gente passar 2 instantes de tempo, que é 1 hora, a gente vai ter 2,099. Se a gente passar 3 instantes de tempo, que é 1,5 hora, 1 hora e meia, vai ter 3. Então, vocês concordam comigo que a cada instante de tempo, a gente multiplica por 0,99, então a gente tem um expoente igual ao número de instantes de tempo, tá? Então, TF é igual a T0 vezes 0,99 elevado na T, certo? Preciso que todo mundo concorde comigo aqui. Todo mundo tá no mesmo plano que eu, senão eu não posso continuar. Porque essa é a parte mais importante que você tem que entender. Todo mundo entendeu? Eu preciso beber uma água também, que eu consigo. Não entendeu? Ok. Tô entendendo. Bom. Eu ainda não entendi como chegou o nome dela. Ok. Vamos voltar. João Vitor, tu tem um momento específico que tu não entendeu? Ou só pra mim saber quando que eu volto? Se eu volto antes do 0,99 ou depois? Tá, antes. Tá. Vamos ver então. João, tu vai concordar comigo então que a temperatura final vai ser a temperatura inicial mais uma variação de temperatura que vai acontecer com o tempo, certo? Mais ou menos, claro, né? Porque se ela estivesse esquentando, essa temperatura ia ser uma variação positiva. Se ela estivesse esfriando, ia ser uma variação negativa. Ela está esfriando, então é uma variação negativa, correto? Beleza. Quanto que vai ser essa variação? Eles falaram que é 1% da temperatura, tá? Então, 1% de T0 é 0,01 de T0, certo? É a mesma coisa. Se eu escrever 1% de T0, é a mesma coisa que escrever 0,01, porque 1% é 1 dividido por 100, tá?
Tudo bem? Tudo certo? Tá. Daí nós vamos substituir essa variação de T0 ali na forma. Show? Daí botamos aqui. Quando a gente botou aqui, a gente pegou e a gente tirou esse T0 para fora, porque a gente tem o T0 nos dois termos, né? Ou melhor, a gente podia só diminuir, né? Você sabe que quando a gente tem uma expressão, né, algébrica que tem a parte variável igual, a gente pode diminuir normalmente, né? Que a gente está fazendo isso aqui. Então, 1 menos 0,99, tá? Então, a gente vai chegar em T0 vezes 0,99. Certo? E agora? Certo? Mais entendido ou não? Não se acanhem em dizer que não tá, não? Certo? Tá. Então tá, a gente chegou em 0,99. Mas como eu disse, como ele diminui 1% a cada 30 minutos, tá? Então, 0,99 é essa diminuição em 30 minutos, tá? Então, vamos dizer que quando passou 30 minutos, a temperatura final é T0 vezes 0,99, tá? Como a T0 é 3.000, 3.000 vezes 0,99 é 2.970, tá? Porque 1% de 3.000 é 30. E a gente está tirando isso, tá? Essa é a nova TF. Só que aí quando passar mais um instante de tempo, a gente vai tirar mais 0,99, porque é sempre 0,99 que a gente vai estar tirando. Porque 0,99 é a temperatura que tu tá menos 1%, certo? O 0,99 já está dizendo isso. Entenderam agora o 0,99? Se não entenderam, podem falar. Eu tenho a noite inteira aqui. Ó, show, entenderam? Beleza. Então é por isso que a gente chega aqui. Porque quando tu vai fazendo os instantes, tu vai chegando à conclusão que é todo T0 vezes 0,99 vezes 0,99 vezes 0,99 vezes 0,99. Então a gente coloca esse expoente T, porque se a gente tiver 3, a gente vai multiplicar por 3 vezes 0,99. Se a gente tiver 4, vai ser 4 vezes. A questão toda tá em vocês se ligarem que os instantes de tempo T são 30 minutos, mas isso a gente vai resolver no final, tá? Por enquanto a gente vai pensar só em instantes de tempo T. Então posso continuar daqui, onde eu tinha parado? Tá, vamos embora então. Agora eu vou substituir os valores. Lembra que eu botei lá atrás os nossos valores? Se eu conseguir copiar vai ser muito legal, mas o Mimiconf geralmente é meio podre e não deixa a gente copiar as coisas. Não deixa. Tá bom. Bom, mas vocês lembram que a temperatura final é 30 e a temperatura inicial é 3.000. Porque vocês copiaram no caderno de vocês bem certinho, porque vocês estão copiando as coisas. Eu não tô vendo, mas eu acredito em vocês. A gente coloca aqui o 30 e o 3.000, que são os valores que a gente sabe, e a gente deixa o T, que é o valor que a gente não sabe, que é o que a gente quer descobrir, né? Só que aí que tá essa parada, que a gente não... Como é que a gente vai tirar esse T daqui, né? Bom, primeiro a gente passa esse 3.000 para baixo e divide por outro. 30 dividido por 3.000 igual a 0,99 elevado a T. E aí a gente faz a famosa manha do tirar o log dos dois lados. Lembra que eu falei na outra aula? Lembra, eu falei que nós ia usar. Tem que usar, tem que aprender a usar, que nós vamos usar. E aí a gente vai usar o logaritmo porque as propriedades dos logaritmos são muito mais legais. Daí vocês poderiam pedir, pô, mas quando que eu sei que eu vou ter que usar essa famosa manha dos logaritmos? Porque aparentemente eu tirei do nada, né? Eu tirei do nada. Eu falei, pá, sempre que a gente tiver o logaritmo, o expoente aqui, a gente tem que usar o logaritmo, porque o logaritmo vai baixar esse expoente, ele vai nos deixar trabalhar muito mais fácil, tá? Então essa basicamente vai ser a regra que a gente vai ter que usar para fazer esse logaritmo, tá? Agora a gente vai ter essa maçaroca de número aqui, que parece ser uma doideira, e a gente não sabe os valores. Tu sabe qual é o valor de log de 30 dividido por 3.000 de cabeça? Não. E log de 0,99 também não, sabe? Mas a gente pode ir simplificando esses números para eles ficarem mais legais de nós resolver. Então, mas eu fiz tudo correndo aqui, né? Tá louco. Quanto que é 30 dividido por 3.000? Corta o 3 ali, o 0, 0, 3 corta o 3, então fica 1 sobre 100, certo? 1 sobre 100 é 0,01. Concordam? Todo mundo concorda? Copiar essa parte. Log de
1 sobre 100, tá? Mas quanto que é o log de 1 sobre 100? Vamos usar as propriedades dos logaritmos, porque eu já ensinei vocês, vocês sabem de cabeça, vocês sabem de show, porque vocês treinaram. Então a gente vai fazer log de 1 menos log de 100. E quanto que é isso? Quanto que é o log de 1? Qual número que eu tenho que levar de base 10 para chegar em 1? 0. Então é 0. E qual número que eu tenho que levar para chegar em 100? 2. Menos 2. E isso vai dar igual a menos 2. Certo? E o 0,99? O 0,99 é chave. Mas não é tão difícil. 0,99 a gente sabe que é 99 dividido por 100, né? Tá? E vocês se lembram que a gente recebeu da questão os valores de logaritmo de 3 e de 11. Será que a gente consegue colocar o 99 em função desses dois números? Porque se a gente conseguir, tá show. Tá de boa. Espera que eu esqueci os logs. Uau, o Alex já se ligou. Tu tem ideia como é que faz isso? Tu se importa de dizer pra nós? Tu vai ganhar não sei o que tu vai ganhar. Ganhar um abraço virtual. Boa, muito bom, exatamente. Então, a gente vai transformar esse 99 em log de 3 vezes 3 vezes 11 e tudo isso dividido por 10, tá? Por 100, no caso, tá? Então, de novo, usando as propriedades dos logaritmos, a gente vai saber que log de 3 mais log de 3 mais log de 11 menos log de 100, tá? Isso aqui a gente sabe quanto que é? Sabe, porque todos esses valores a gente tem, certo? Isso aqui é 0,477 mais 0,477 mais 1,041 menos 2, tá? Isso tem no meu outro slide. Então tá bom. Tá aqui, ó. Log de 9, log de 11, menos log de 100. Log de 9, vocês sabem, log de 3 na 2 é a mesma coisa, tá? Ficou tudo bagunçado aqui, vocês me perdoem, tá? Mas é contabilidade. Então, que nem o Alex falou ali, eu vou escrever de 0,477 mais. Isso tudo aqui vai ser igual a menos 0,05, tá? E a gente sabe, eu vou copiar, vocês esqueçam essa parte aqui, eu vou copiar de novo, tá? A gente sabe então que menos 2 é igual a t vezes menos 0,05. E aí se vocês dividirem 2 por 0,05, porque os dois menos vão se cortar, né? A gente vai chegar em t igual a 400. O que acontece? Vocês conseguem fazer no papel 2 dividido por 0,05. Eu espero que vocês consigam, tá? É uma boa... Essa questão nos mostra que a gente tem que saber fazer essas coisas. Eu sou muito mal acostumado e eu fiz na calculadora, tá? Mas vocês precisam saber fazer isso no papel. Como que a gente faz isso no papel? Se alguém não sabe, tá? 2 dividido por 0,005, tá? A gente pode fazer aquele método da divisão, né? Tá ligado? Fazer 2, daí botar vários zeros, dá certo. Ou a gente pode transformar em dízimo em potência de 10, né? Então, 2 dividido por 5 vezes 10 na menos 3. 2 dividido por 5 a gente consegue fazer fácil, que é 0,4. E depois a gente divide por 10 na menos 3, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 na 3. Daí, então, 0,4 vezes 10 na 3, 400, tá? Esse é o jeito que a gente resolve. Só que esse 400 aqui é a pegadinha. Essa questão não tem pegadinha suficiente, né? Porque tu pega e fala, deu 400. Uau, marquei marquei. Plá. Mas não é, tu ia errar. E eu errei também, porque eu fiz assim. Me esqueci. Lembra que a gente falei? A gente tá contando todos os instantes que aquilo aconteceu, certo? Só que como ele quer o valor em horas, se passou 400, significa que a gente fez
Quantos instantes de 30 minutos? Quantas horas deu isso, certo? Deu justamente a metade dessas horas. Porque, como a gente fez 400 vezes, como o T tem que ser 400, significa que o T tem que ser 400 minutos. Tem que ser 400. E como a gente está dividido por 30, porque são instantes de 30 minutos, a gente divide por 2. Divide por 2, justamente. Porque a cada hora a gente vai ter 2 instantes, entendeu? Como a gente passou por 400 instantes, já que o T é igual a 400, a cada hora a gente passou por 2 instantes. Então a gente divide esse resultado por 2 e a resposta certa é 200, ok? Essa questão maluca, gigantesca, dá 200, tá? Todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu acompanhar nessa parte do final? Todo mundo viu que essa questão é show de bola ia assustar qualquer um. Eu lembro que eu acho que esse foi nem que eu fiz e eu não consegui resolver essa questão. Não rolou, muito difícil. Mas vocês vão conseguir se cair alguma parecida, porque vocês são a fuder, eu confio em vocês, tá? Era isso a minha aula de hoje. Liberados cedo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer. Se não se sentirem confortáveis de fazer a pergunta aqui, podem mandar um e-mail, podem me chamar no Zapperson. Vou tentar responder da melhor maneira possível que vocês tiverem de dúvida. Vocês podem pedir aqui, a gente tem um tempinho, se vocês quiserem perguntar. Se não quiserem, estão liberados. Tenham uma boa vida, boa paz e bênção. Que a Rainha não fez uma pergunta. Log tem a ver com bit. Eu acho que eu não tenho a capacidade de te responder isso porque eu não tenho certeza. Eu não, se não me engano, tem alguma coisa a ver. Mas a coisa que mais tem a ver com o computador, o logaritmo, é que o computador faz as operações matemáticas por logaritmo. As multiplicações que o computador faz, ele faz todos por logaritmo. Ele tira o log das duas coisas que ele está multiplicando e soma eles. Porque vocês lembram que a gente pode fazer uma multiplicação e virar uma soma com um logaritmo. Então é muito mais fácil para o computador fazer esse jeito. Se tem a ver com bit, eu não tenho certeza. Acho. Talvez tenha, mas eu não quero responder. Desculpa. Porque eu não sei. Perdão. Não, pois é, eu acho que tem uma coisa a ver. Talvez na Wikipédia em inglês tenha alguma coisa sobre. Se tu procurar logarithm na Wikipédia em inglês, eu acho que tem uma parte lá que fala sobre computadores. Pode talvez ler lá. Talvez vai ter explicação melhor. Com certeza bem melhor do que eu. Explicando. E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, podem. Vocês estão aí por aí. Não, fica tranquilo que cálculo e geometria analítica é show de bola. Cadeira mais legal que tem. Já fiz. Adorei. Feito então, gente. Posso fechar a sala ou alguém tem mais alguma coisa pra falar? Bom, vai ficar aberto se alguém quiser falar alguma coisa comigo, eu tô aí, tá?